Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com. Hoje nós vamos continuar nossa série de estudos, sobre as epístolas de João. Ainda estamos no capítulo 3, vamos começar hoje a tratar do versículo 10 ao versículo 17. Talvez alguém possa achar que está um pouco lento, mas é necessário a gente analisar o texto bíblico devagar, com atenção, para que tudo possa ser absorvido do estudo bíblico. Alguém que pensa que você pode ler um livro bíblico inteiro de uma só vez e entender o que ele quer dizer, está totalmente enganado, Você tem que ler devagar e tentar entender o que aquele livro quer dizer, em vários detalhes, até porque a Bíblia é um livro extremamente rico, e com muita mensagem, muito significado para nós aplicarmos às nossas vidas, e por isso precisamos lê-lo com calma. Quem tem pressa em ler a Bíblia, quem procura ler a Bíblia com leitura dinâmica, por exemplo, está perdendo o seu tempo, não está ganhando. A Bíblia é para ler devagar, não é para seguir o ritmo desse mundo ferrenho, esse mundo frenético que nós vivemos hoje. Fuja disso. Leia a Bíblia devagar, com calma, em oração. Então nós vamos começar lendo aqui o texto que está na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 10, tá bom? Vamos ler esse texto. Diz o seguinte: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ou seja, João vai nos mostrar como reconhecer um filho de Deus e como reconhecer um filho do diabo. Percebe? Às vezes a pessoa pensa, é impossível saber quem é filho de Deus ou quem não é, a gente só vai saber quando chegar no céu. Em parte é verdade, mas existem coisas, existem sinais que mostram para você quem é filho de Deus e quem é filho do diabo de verdade, tá? Claro que existem pessoas manipuladoras e que podem te enganar. Você pode achar pensando que ela é um servo de Deus quando não é, mas ela não conseguirá te enganar por muito tempo. Uma hora ela vai mostrar a natureza dela. Então, na verdade, isso aqui você só vai perceber se você conviver com uma pessoa durante algum tempo. Os filhos de Deus, os filhos do diabo, se você olhou e descobriu, você vai descobrir pelo convívio. E é o que está dizendo aqui João. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, ou seja, são mostrados, você reconhece. Você vai saber quem é filho de Deus e quem é filho do diabo através dessas coisas que João vai nos falar aqui, Qualquer que não pratique justiça e não ama seu irmão não é de Deus, beleza? Então são duas coisas praticamente que manifestam que uma pessoa não é de Deus. A pessoa não praticar justiça, e viver em procrastinação, ou melhor, em prevaricação, pecando insistentemente e também não amando ao próximo. Uma pessoa que não ama o seu próximo ou que ama somente por interesse, amar, até amar por interesse, isso não existe, Amar é uma coisa exatamente sem interesse e só pode ter uma amizade, uma relação com outra pessoa sem interesse quem é servo de Deus. Se você encontra uma pessoa em que não há maldade, em que gosta das pessoas sem interesse em ter alguma coisa superior ou uma vantagem, digamos assim, essa pessoa é um verdadeiro servo de Deus. Por exemplo, Natanael, quando vai ser apresentado a Jesus, Jesus diz para ele: você é um verdadeiro israelita, porque te vi embaixo da árvore e tal. Aí Natanael fica espantado, mas como que Jesus sabia que ele era um verdadeiro israelita? Um israelita seria um servo de Deus, um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira pessoa que estava preocupada em ser filho de Deus, porque era uma pessoa que amava o seu próximo. E isso Jesus conhecia o coração dele. E os outros não eram assim. Os fariseus, por exemplo, não eram filhos de Deus porque não amavam os próximos. Eles queriam apenas ser superiores e ter vantagens e coisas do tipo. Então, nisso aí você consegue diferenciar o filho de Deus do filho do diabo, E continuando, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Ora, não houve outra mensagem, A mensagem básica,
do Evangelho, né, e da Bíblia toda até, é que ama o teu próximo como a ti, ama Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, ou seja, ame todas as pessoas, a pessoa celestial que é Deus, né, e ao seu próximo. Então esse é o grande mandamento. Até quando tem outros mandamentos, né, de não matarás, não adulterarás, coisas do tipo, né, são mandamentos que podem ser resumidos em amar ao próximo. Então, se você ama o próximo, você não pratica aquelas coisas, né? E amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo é o resumo que Jesus fez dos 10 mandamentos, que na verdade significam basicamente isso. Por quê que ele diz que está desde o princípio aqui, João, dizendo isso? Porque já haviam os 10 mandamentos, já haviam ensinos de que se deveria amar a outras pessoas no próprio Antigo Testamento anterior até os 10 mandamentos, né? No próprio Gênesis, você vê que Noé, Enoque eram tidos como justos, né? E vai falar aqui de Caim e Abel como um exemplo oposto, que Abel era um servo de Deus, era um filho de Deus e Caim não. Ou seja, desde o princípio, amar ao próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas é o grande mandamento. Então, um verdadeiro cristão, ele ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Agora, que o filho do diabo, ele não ama o próximo. O filho do diabo, no sentido aqui de filho do diabo, é aquela pessoa que serve ao diabo, né? E essa pessoa que serve ao diabo, que está submissa ao diabo, ela quer se vingar, ela quer fazer maldade com aquela pessoa de alguma forma, né? Ela quer que aquela pessoa morra, quer fazer algum prejuízo àquela pessoa, e isso nós vemos muito hoje em dia na ação dos filhos do diabo, que muitas vezes podem ser seu colega de trabalho, uma pessoa que estuda com você, ou até alguém da sua família, porque os filhos do diabo estão em todos os lugares, né? Então, continuando. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. Veja bem, está se mostrando aqui que Caim, apesar de ser filho de Adão e Eva, está ali logo no início, né, na criação, ali próximo ali do momento da criação, né? Ele ainda assim era do maligno. Ele não conseguiu crer em Deus, nem conhecendo o próprio Adão e Eva, seus pais, né? Que foram aqueles que lidaram diretamente com Deus e que começaram a pregar a mensagem de arrependimento. Caim, mesmo ouvindo a mensagem de arrependimento de Adão e Eva, ainda assim não se arrependeu. Aí pode-se dizer, mas como assim se não havia pregação? Claro que havia pregação. Tanto é que se você for ver em Gênesis, capítulo 3, você vai ver que Deus mata umas reses e dessas reses ele faz roupas para Adão e Eva. É o primeiro sacrifício, né? E Adão, provavelmente, ensinou seus filhos a sacrificarem a Deus, né? Para pedir perdão pelos seus pecados, porque o sacrifício, naquele tempo antigo, era necessário. Hoje não é mais, porque Jesus já veio e acabou com todos os sacrifícios. E é interessante que ele continua dizendo aqui, e por que causa o matou? Ou seja, por que causa Caim matou Abel? Vamos imaginar, por que causa o seu colega de trabalho pode ser contra você? Se você de repente não dá motivos para ele. Ele vai até inventar motivos, vai até gerar situações que dê motivo contra você. Ou de repente o seu vizinho, ou de repente o seu familiar, de repente o colega de faculdade. Pode não haver motivos, mas esses motivos vão surgir do nada. Vai ser até inventada um contexto onde pareça que você está errado. E quanto mais você for um cristão, quanto mais você for um crente maduro, quanto menos você der razão a essa pessoa, mais irada ela vai ficar. Ela vai chegar a um ponto que ela não vai se aguentar e vai agir de forma histérica, porque não consegue mostrar que você está errado. Agora, quando um cristão, digamos assim, é mais imaturo, no sentido que é novo na fé, não teve muitas experiências com esses filhos do diabo, ele às vezes cai em algumas tentações e é colocado até como errado na história. Mas agora, se nós temos a Deus, se nós confiamos em Deus, Deus vai cuidar de nós. Confie em Deus. Mesmo que você perca o seu emprego, que é possível, mesmo até que você venha a ser agredido fisicamente, o que é possível,
mesmo que você venha receber um monte de problema em relação a isso, confie que Deus está do seu lado, que o seu fim será muito melhor do que o dos ímpios. E ele continua aqui dizendo por que causa Caim matou Abel. Olha só, porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Caim odiava Abel porque as obras de Abel eram boas e as dele eram as piores possíveis. E quando as pessoas olhavam para Abel, ou seja, seus irmãos, suas irmãs e seus pais, porque não existia só Caim e Abel ali naquele tempo, tá? É necessário a gente saber que existiam outras pessoas naquele período, da própria prole de Adão e Eva, tá? Eram irmãos e irmãs de Caim e Abel. Quando eles olhavam para Caim e Abel, eles viam que Abel dava um testemunho que era muito melhor do que o de Caim. E automaticamente isso gerava em Caim ódio, inveja, rancor, e por isso ele queria matar Abel. Então não se espante se você sendo um crente verdadeiro, um crente que serve a palavra de Deus, que faz tudo certinho, né? Certinho não sermos correto, mas faz tudo certo, tudo de forma agradável a Deus, não se espante se tudo der errado na sua vida, porque as pessoas perseguem, mesmo que você faça tudo certo. Às vezes a gente pergunta, eu faço tudo certo, mas tudo dá errado. Por quê? Porque os filhos do diabo estão lutando contra você. E como vencer os filhos do diabo? Orando a Deus, lendo a Sagrada Escritura, indo na igreja, buscando saber mais da vontade de Deus, porque na hora que o filho do diabo te atacar, Deus vai te proteger. Percebe? Então não tem outra opção para você se proteger do filho do diabo. Ou seja, digamos, você ser isso ou aquilo, ter um conhecimento disso ou daquilo, não vai te resolver nada. A única coisa que vai resolver é ter sabedoria de Deus. Claro que alguns conhecimentos podem até ajudar, mas não resolvem, tá? O que resolve é Deus atuando na sua vida. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece, diz o versículo 13. Ora, então se o mundo te detesta, se o mundo vos aborrece, se o mundo odeia você, isso é o normal. O mundo vai odiar todo cristão, não vai querer o bem de cristão nenhum, tá? Isso é uma coisa natural do mundo. Você deve se admirar se o mundo gosta de você, né? Então aí que deve se admirar, porque na verdade o crente, ele incomoda as trevas, porque não há comunhão entre a luz e as trevas. Percebe? Lá em Gênesis, terceira epístola de João, que nós vamos estudar ainda, diz que não há comunhão entre a luz e as trevas. Então, não havendo comunhão entre a luz e as trevas, como você espera ser benquisto, favorecido pelos filhos do diabo? É impossível. Portanto, tenha cuidado e não fique preocupado, mas todo mundo faz tudo errado e tudo dá certo para eles, para mim dá errado. Não faça isso, tá? Não se preocupe com isso, porque pode dar errado para uns, certo para outros, mas no final das contas, somente o justo viverá pela fé e somente o justo vai ver a vontade de Deus. Continuando ainda, não sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos? Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Como você pode ver, a morte é a separação de Deus, né? Ele explicando melhor. E quem não ama o seu irmão continua na morte. Está separado de Deus porque não ama a Deus. Porque se ele amasse a Deus, amaria o seu irmão ou ao seu próximo. Gostaria de vê-lo servo de Deus, pregando a palavra de Deus. Mas se ele não faz isso, é porque ele é um ímpio, é um infiel e não quer fazer a vontade de Deus. Portanto, devemos ser cuidadosos, sinceros, honestos e saber que não devemos nos maravilhar, porque passamos da morte para a vida. Não há comunhão entre a luz e as trevas, não há comunhão entre os filhos do diabo e os filhos de Deus. E é assim que nós vamos conhecer quem é filho do diabo e quem é filho de Deus. Se uma pessoa te ataca sem motivo nenhum, ou se ela até cria motivos para te atacar,
esta pessoa você pode ter certeza que é um filho do diabo ou uma filha do diabo, especialmente se você realmente é um servo de Deus. Primeiro se examine a si mesmo. Veja, eu sou um servo de Deus, eu faço o que Deus manda, eu cumpro a vontade de Deus, ótimo, então eu estou na vontade de Deus. Então se aquela pessoa que está me atacando, provavelmente está fazendo a vontade do diabo. Claro que existem aqueles casos de pessoas que são mais orgulhosas do que crentes, e por isso que eu digo para você que é necessário ler a Bíblia, tá? É necessário ler, meditar a Bíblia e orar. Orar sabendo que a Bíblia está chamando a sua atenção e não a atenção dos outros. Tem algumas pessoas que leem a Bíblia e falam assim: isso aqui é para fulano, isso aqui é para ciclano, isso aqui é para beltrano, mas não é para mim. Dizem assim. Não, o que a Bíblia diz, tudo que ela chama a atenção aos ímpios é para você e para mim também, certo? Então tome cuidado com essa prática errada e pecaminosa de achar que quando a Bíblia chama a atenção de alguém, dos homens de um modo geral, da humanidade, ela está chamando só a atenção do outro e não a sua. Cuidado com isso. Bom, continuando aqui, o versículo 15 nos diz: qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Ou seja, se você não gosta do seu próximo, se não gosta do seu irmão, se você procura o mal dessa pessoa, você é um homicida. E se alguém tenta o seu mal, sendo você um cristão, e você tem a vida de Deus em ti, você está sendo alvo de um homicida, alvo de um assassino. Se essa pessoa tiver a possibilidade, ela pode até vir te matar. Não há diferença, biblicamente, entre um homicida que comete o ato, quando é chamado crime, e aquele que intenta esse ato de forma mais sutil. O sentimento é o mesmo, só que um pratica esse ato, o outro tem apenas o sentimento e tenta fazer de forma disfarçada, né? O que podemos dizer disso, né? Não há pecadinho nem pecadão. Entretanto, há pecados que produzem maior prejuízo social e outros que produzem um menor prejuízo. Nisso aí que a gente acaba considerando alguma coisa. Por exemplo, a fofoca tanto é pecado quanto o adultério. Só que o adultério é muito pior porque o prejuízo social que o adultério gera é muito grande para o maior número de pessoas, até destruindo famílias inteiras, né? Agora, a fofoca, ela pode logo ser desvendada como fofoca, ver que foi só uma fofoca e acabar passando. Claro que existe aí um outro nível de fofoca, que é a calúnia, aí já é outra coisa. Estou falando da fofoca, aquela coisa boba que as pessoas fazem, né? Boba não, pecado, né? Bom, continuando ainda. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Ora, se você quer ser um verdadeiro crente, você deve dar a sua vida pelo seu irmão, pelo seu próximo. E como é dar a vida? Se sacrificando, literalmente? Não. Vivendo de forma que o que você faz ajuda o seu próximo, ajudando as pessoas, mas não aquela ajuda interesseira, aquela ajuda para parecer que você é bonzinho, parecer que você tem pena dos outros, quando na verdade não tem. Eu já vi algumas pessoas, inclusive, condenando outra pessoa porque estava dentro de uma situação em que estava limitada no fazer e dizendo que ela não fazia aquilo porque era uma pessoa que não tinha compaixão pelo outro, isso e aquilo. Mas quando você ia analisar os dados, né, a situação com mais detalhe, você via até inclusive que aquela pessoa tinha um interesse escuso naquela questão. Tinha um interesse escuso, pecaminoso e possivelmente até criminoso. Então é necessário você analisar quando o ímpio, inclusive, diz que você é uma pessoa ruim, que você não tem paciência com ninguém, ou sei lá, você não tem amor pelos outros, mas você está agindo como deve agir dentro das suas capacidades e dentro do que lhe é incumbido. Então essa pessoa provavelmente está escondendo quem ela é. Ela tem ódio porque vê que você é melhor do que ela, como um servo de Deus,
Não porque você seja uma pessoa melhor, mas porque você tem a Deus e Deus te melhora. É Deus que faz a melhora em você, resplandecendo em você, e não você mesmo. E isso dá o ódio nessa pessoa porque ela serve ao diabo, que é o pai dela. E sendo assim, é importante que você também não se impressione com certos julgamentos vindos de pessoas do mal. Quando uma pessoa do mal disser que você fez uma coisa e que você não fez, não fique preocupado assim, meu Deus, como essa pessoa está pensando isso de mim? Não, é natural que ela pense isso de você, especialmente se você não fez. Se você fez, ela não vai nem falar, ela vai deixar para lá, porque se você fizer, para ela tá bom. Então é necessário que você entenda que a palavra de Deus diz como nós podemos reconhecer os filhos de Deus. Se é um filho de Deus que não vive é um filho de Deus, aquela pessoa que não vive prevaricando e aquela pessoa que ama o seu próximo. Quem não ama o seu próximo e procura trazer ideias, inclusive até pecaminosas, e buscando a morte, ou seja, a separação de Deus de seu próximo, essa pessoa não é filho de Deus. Então, preste atenção nisso. Esse é o texto que eu tenho hoje. Ainda tem versículo 17 aqui que eu posso ler para vocês. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele a caridade de Deus? Ou seja, você tem as coisas de Deus, né? Você tem as bênçãos de Deus, mas de repente você ignora o seu irmão, né? Se você não tem, é outra coisa. Se você não tem como fazer, você também não vai inventar coisa, porque aí você já começa a correr em coisas estranhas. Mas se você tem, se existe essa possibilidade, tudo bem, faça. Se não tem, também não invente, porque se você inventar, vai cair pelo erro, né? Então tome cuidado com isso, né? Com essas coisas. Reconheça quem é um verdadeiro servo de Deus e quem é servo do diabo, para que você não venha de repente se ver condenando a si mesmo por um motivo inútil. Que Deus nos abençoe.